Gente, está começando o nosso programa Em Dia. Claro, para que você esteja em dia com a sua saúde, com a sua beleza, com o seu bem-estar, nesse sábado que está apenas começando. E eu espero que você fique aqui comigo hoje, porque tem muitos assuntos importantes para os seus cuidados. E vem chegando aí o Bom Dia Saúde. Com a chegada dos cigarros eletrônicos e até mesmo o tabagismo, é um dos principais vilões aí do câncer de pulmão. Então vamos conversar com o Dr. Laerte de Andrade no Bom Dia Saúde. E olha, estou com ele aqui novamente, Dr. Laerte Andrade. Tudo bem, Dr. Laerte? Olá, gente. Tudo bem? Bom dia. Prazer receber você aqui nesse sábado tão maravilhoso. Obrigado. Eu também estou muito feliz de estar de volta aqui. E eu adoro trazer conteúdos exponenciais à sua saúde para que você esteja sempre em dia com a sua saúde, sempre. E hoje nós vamos falar de um dos assuntos que nós sabemos que é um dos, vamos dizer, os vilões aí, né, do câncer de pulmão. O famoso cigarro. Ou hoje nós temos até os cigarros eletrônicos e também o tabagismo. Eu acho que é um dos fatores que mais atribui aí a questão do câncer de pulmão, né, doutor? Isso mesmo. Cerca de 80% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao tabagismo. E me fala uma coisa, antes para até mesmo a gente iniciar, existe algum tipo de exame preventivo, por exemplo, para o fumante? Ele poderia ter algum exame constantemente para avaliar o decorrer, porque o fumante, nós sabemos que é até mesmo um dos fatores que é o mais difícil a se parar de fumar. Então, existe algum tipo de exame que a pessoa pode fazer para que, de repente, se previna aí de ter o câncer de pulmão? Existe sim. Existe? Existe. Qual é? É a tomografia de tórax. Tomografia de tórax. A tomografia de tórax é o exame mais importante para os fumantes, né, para a detecção de câncer precoce. Além da tomografia, é bom também fazer uma prova de função pulmonar. A prova de função pulmonar mede a função do pulmão, os fluxos de ar que entram, saem, a capacidade do pulmão. Porque o tabagismo, além do câncer, pode dar outras doenças, né? Pode dar bronquite, pode dar asma, enfisema. Sim. Então, essa prova de função pulmonar é interessante também porque mede o grau de funcionamento do pulmão e quanto que o cigarro está atrapalhando no funcionamento do pulmão, não só no aparecimento do câncer, né? Então, acho que uma coisa complementa a outra. Acho que esses dois exames são importantes para o fumante, né? E me fala uma coisa, o que exatamente o cigarro, Dr. Laerte, causa no pulmão? Em quem fuma, tipo, há pouco tempo, por exemplo? Olha, o cigarro, ele tem centenas de substâncias nocivas, né? Que você está colocando dentro do seu corpo. Não é só a nicotina. A nicotina é uma delas. Tem mais outras centenas de substâncias que são colocadas dentro do seu corpo. A primeira alteração que a gente tem é da mucosa da via aérea. A mucosa da via aérea, ela é feita para lidar com o ar ambiente do jeito que ele é. Se você põe uma fumaça lá dentro, a uma temperatura alta, ela muda, ela tem que se transformar para poder suportar aquela agressão nova que está acontecendo. Então, o epitélio que a gente tem na via aérea chama epitélio, ele é cilíndrico e ciliado. Ele tem uma série de microcílios que ajudam a expectoração, a limpeza do pulmão. Esses microcílios desaparecem no tabagismo. O que acontece? O organismo faz um epitélio estratificado, pseudoestratificado. Ele vai engrossando as camadas das células dentro do pulmão, dentro das vias aéreas, para poder resistir à fumaça. E perdem esses cílios. Uhum. Então você tem o que a gente chama de metaplasia do epitélio. Ele muda para se proteger. Essa mudança, você perde a capacidade de expelir melhor as substâncias nocivas. Por isso que o fumante tem mais pigarro, tem mais secreção. Tosse. E assim, eu acho que até na época de escola, assim, lá atrás, a gente tinha aquelas aulas que tinha o pulmão
saudável e o pulmão do fumante. É isso mesmo. Gente, lembra daquilo? É basicamente o que ele está falando, sem os cílios, né? Exato. Que fica mais escuro a cor. Ele fica mais escurecido, o tabagismo acaba tendo. Hoje em dia, infelizmente, a poluição ajuda muito também, né? Bastante, então. A danificar o pulmão, mas o cigarro É a gente pode evitar, a poluição nem sempre, né? Verdade, ainda mais aqui em São Paulo, gente, mais difícil, né? E me fala uma coisa, hoje chegou até mesmo a era dos cigarros eletrônicos, né? Ele é menos prejudicial? Quando o cigarro eletrônico surgiu, há um tempo atrás, a gente achou que ele seria um aliado, que ele seria para poder parar com o tabagismo, eu vou né? parar de fumar, Então a isso. pessoa fazia uma transição, passava para o cigarro eletrônico, aí ele conseguiria parar de fumar. Perfeito. Isso não aconteceu, pelo contrário. O cigarro eletrônico virou outra epidemia, né? Porque aí veio Quer as dizer, essências. As essências, o estilo. E aí a juventude, principalmente, pegou muito o cigarro eletrônico, né? E o cigarro eletrônico tem os mesmos problemas do cigarro convencional. Tem as mesmas substâncias nocivas e outras piores também. Ele causa problemas diferentes do cigarro. Ele causa problemas, por exemplo, ele causa às vezes alterações que provocam até fibrose do pulmão. E acontece, por exemplo, casos que você precisa fazer transplante de pulmão. Então você imagina um jovem, uma pessoa jovem com pulmão danificado permanentemente para poder ainda estar numa fila de transplante de pulmão? Meu Deus. Complicado, né? E às vezes nem consegue a tempo, né, doutor? Infelizmente, né? E me fala uma coisa, existe algum limite seguro que nós poderíamos falar assim para o consumo do cigarro? Pois é, muitos pacientes me perguntam, doutor, eu vou fumar... Uns 2 cigarrinhos? Não, doutor, eu estou fumando 20, se eu fumar 10 é melhor, eu posso fumar 10? Falei, bom, 10 é melhor que 20, né? Uhum. E 5 é melhor que 10? 5 é melhor que 10. E 1 é melhor que 5? É melhor, mas o melhor é nenhum, é 0, né? Na verdade, a gente como médico não tolera nenhum cigarro por dia, nenhum. O certo é 0, não fumar. Eu acho que a pessoa que assume o risco de fumar, ele tem que ser responsável pela que sua ele escolha. Fazendo, né? Para ele não é mesmo, isso? né? O endosso nunca vai ter o endosso do médico. Eu não posso endossar um paciente a fumar 1 ou 2 ou 3 ou 5 cigarros. O que eu falo para ele é que a saúde é dele, ele que vai escolher o quanto cigarro que ele vai fumar. Uhum. Mas um cigarro já faz mal. Já faz mal. Por exemplo, doutor Laerte, o que acontece assim com o pulmão da pessoa que parou de fumar depois? Então, ele demora um pouquinho para se refazer, né? Para se recuperar. Ele não vai ser um pulmão normal de um dia para o outro. Às vezes demoram anos. Às vezes tem gente que fala em 1 década para o pulmão voltar ao normal depois de tanto tempo de tabagismo. Principalmente o tabagismo crônico, né? Aquela pessoa que fuma constantemente há 10, 20 anos. Às vezes ele demora, o risco para o câncer de pulmão, por exemplo, permanece durante a vida toda. E eu já ouvi falar, muitos casos acontecem, eu parei de fumar e depois eu descobri o câncer. Exatamente, porque às vezes esse efeito continua. Então, mesmo se você parar de fumar, claro, você vai melhorar, o teu pulmão vai recuperar. Sim. Aquela mucosa que eu falei para você que mudou, que fez uma metaplasia, volta a ter os cílios, volta à normalidade, mas o risco para desenvolver de câncer vai diminuindo com o tempo, mas permanece durante muito tempo. Então, o risco é o mesmo. Para o ex-tabagista, você tem que considerar ele como se fosse um tabagista. E dentro dessa questão até mesmo, não só a questão do câncer de pulmão, existem outras doenças pulmonares aí? Então, o cigarro causa bronquite, asma, enfisema e causa outras doenças no corpo, né? Outros tipos de câncer também, câncer de boca, câncer de garganta, câncer de esôfago, estômago, rim, bexiga, colo de pâncreas. Quer dizer, tem uma infinidade de tumores que estão relacionados ao tabagismo, fora as doenças cardiovasculares, né? Que são as piores também. São as piores também, entope as artérias. Então, você pode ter o risco de ter um infarto, ter uma isquemia cerebral. Enfim, o cigarro é
Não tem jeito, não dá para falar que ele é bom. Ele, quer dizer, mas é um vício danado, né? Todo mundo gosta, é difícil de largar. Você, melhor ninguém que fuma eu, à toa. deve ter ouvido isso muito no consultório. Ai, doutor, é tão difícil parar de fumar. É difícil, é um vício danado. O cigarro é impressionante, porque a pessoa às vezes para de fumar e às vezes uma tragada que ele dá depois, parece que acende todas as luzinhas assim. Psh. E uma coisa, acho que chama outra, é o cafezinho preto. Então assim, o hábito, né? Os o hábitos. Isso. A pessoa cria hábitos, né? Então ele toma um cafezinho, tem que fumar, né? Acorda, toma um café, fuma. Ou então, é hora da minha pausa, vai, sai do ambiente de trabalho, fuma um cigarrinho. Depois do almoço. Depois do almoço. Quer dizer, esses hábitos todos levam ao vício, né? E ninguém é viciado à toa, quer dizer, ninguém fuma porque quer, porque é gostoso, a pessoa se sente bem e não consegue largar, então vai ficando, né? Mas a gente tem que lutar dia a dia contra isso. Com certeza. Não, a gente não pode abaixar a guarda, acho que tem que ficar tentando toda hora. É difícil parar. Nossa, deve ser muito difícil. Eu acho que em cerca de 20% só das pessoas que tentam parar de fumar conseguem. Com a ajuda do médico, vai para 40%. E existe, por exemplo, assim, alguma estratégia ou uma dica que você poderia dar, assim, para o pessoal de casa, para a gente aqui, né? De como, de repente, tentar parar de fumar? Tem muita dica, sim, tem muita coisa legal. Manda lá. E agora aquele momento, dicas? Eu acho que a primeira coisa é essa vontade, a pessoa ter vontade de parar. Eu acho que é o primeiro passo, Primeiro passo, falando, não, vou parar, chega, não quero mais e tal. E saber dessas condições nocivas que o cigarro traz. E os benefícios que de parar de fumar vão ocorrer no corpo dele. Então, essa é a primeira coisa, tomar essa consciência. Essa percepção de que parar de fumar vai fazer um bem danado. E precisa de ajuda, não adianta querer parar de fumar sozinho. Sozinho, que não vai conseguir. Porque você tem a dependência psicológica e tem a dependência física também. Então, quer dizer, o teu corpo acaba ficando dependente da nicotina. Então, é importante, às vezes, você ter uma ajuda médica. Existem vários programas de cessação de tabagismo, a grande maioria dos hospitais tem esse programa de cessação de tabagismo que ajudam as pessoas a parar de fumar. Com ajuda, você tem o dobro de chance de parar de fumar. Isso é muito do que sozinho. Né? Sozinho, eu já vi muita gente amassar o cigarro, jogar fora e nunca mais. Mas são poucos, assim, a grande maioria acaba voltando. Então, eu recomendo sempre entrar num programa de cessação de tabagismo. Gente, e tem até, assim, aquelas situações, né, que na verdade eu acho que o fumante, ele pensa assim, isso nunca vai acontecer comigo. Hoje eu fumo, amanhã eu fumo. Mas ele pensa geralmente, viu? Isso nunca vai acontecer comigo. E na verdade... E o medo também, né, Flávia? Por exemplo, tem muita gente que não vai fazer o exame, não vai fazer a tomografia. É verdade. Eu não vou procurar, tô com medo, não quero. Porque... Então finge que não é com ele, né? Não é com ele. E é melhor, às vezes, já fazer o exame preventivo, porque aí você consegue já correr contra o tempo. Antigamente se falava assim, não procura o que você acha. Agora eu falo o contrário, procura, acha e trata. Você sabe que eu vi isso da minha mãe hoje? Ela falou, eu falei, olha, eu preciso fazer uns exames de check-up. Olha, melhor, você sabe, né? Quem procura muito acha. Eu falei, melhor achar e tratar. Exatamente. Não gente? Hoje em dia a gente tem recurso para tudo. Hoje em dia nós estamos aí voando com a tecnologia, a medicina, né? Vários fatores. Isso é um conceito totalmente ultrapassado. Com certeza. E olha, minha mãe, olha que errado. Mas a gente expõe aqui. Dr. Laerte, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na nossa casinha, trazendo muitos assuntos relevantes de uma forma leve, dinâmica, viu? Obrigado. Muito obrigada. Muito feliz aí de poder ajudar e compartilhar com vocês. Obrigada. Isso. E olha, se você quiser tirar as suas dúvidas ou ainda mais alguma outra informação, você pode entrar nas redes sociais, aí @Dr. Laerte com T mudo. Muito obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Eu que agradeço, Flávia. E você aí de casa, será que cirurgia plástica dura para sempre? Vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto com o Dr. Rafael Alcalde.
E hoje nós trouxemos o nosso colunista, que a gente mais ama, principalmente as mulheres desse Brasil, Dr. Rafael Alcalde. Tudo bem, Flávia? Prazer estar aqui novamente. Tudo bem, pessoal? Prazer é nosso, né? Ai, gente. E hoje eu quero saber, doutor, se as cirurgias plásticas, elas duram para sempre? Não, esse é um erro que os pacientes têm de achar que a cirurgia plástica dura para sempre. Primeiro que a cirurgia plástica, ela tem uma duração. Toda cirurgia plástica tem um determinado período que ela vai durar, seja de face, de mama, enfim. Mas depende muito dos hábitos que o paciente tem com ele mesmo para fazer com que essa cirurgia plástica dure por mais tempo. Então, se eu pego um paciente que é sedentário, que é tabagista, que tem um peso totalmente desregulado, ele vai perder esse resultado muito mais rápido se eu comparar com aquele paciente que tem uma vida ativa, que faz atividade física, que tem uma manutenção de peso, que passa protetor solar. Então, assim, a cirurgia plástica, ela não dura para sempre, Sim. mas eu posso fazer com que ela perdure por mais tempo, obviamente, dependendo dos hábitos que eu vou ter durante a minha vida, né? Até porque nós, nas gravações anteriores, no programa anterior, nós falamos sobre que a cirurgia plástica, gente, não é um processo emagrecedor, né? Não é um procedimento de emagrecimento, né? É mais na redução de medidas, né, doutor? Na redução de medidas, no contorno corporal, em alguns casos, em reposicionamentos de tecido. Então, se eu pego uma paciente que emagreceu e a mama cedeu, eu consigo reposicionar a mama dessa paciente, ou eu consigo reposicionar, agora está muito em moda o lifting facial, né? Isso. Enfim, então a gente consegue reposicionar os tecidos faciais, mas essa paciente ela tem que cuidar dela, ela tem que ter hábitos saudáveis para fazer com que essa cirurgia dure por mais tempo. Porque, poxa, não faz sentido você operar e você ter uma vida completamente desregrada e não combina, né, com aquele paciente cirúrgico. Com certeza. Eu tive até um caso de uma amiga minha, fez uma cirurgia plástica, fez uma lipo. Falou, já tirei tantos litros, agora eu vou tomar um pote de sorvete. Então não faz sentido, né? Entendeu? Não faz sentido. E me fala uma coisa, quais são, por exemplo, doutor Rafael, os procedimentos, né, que mais exigem retox, ou complementos para o futuro? Você diz em relação à cirurgia? A cirurgia plástica, isso. Retoques de cirurgia é um pouco mais difícil, Tá. mas o que assim, a gente sempre orienta é que, por exemplo, um paciente que faz um lifting facial, ele é um paciente que ele precisa fazer um tratamento estético para a pele, então usar protetor solar, fazer um acompanhamento com o plástico ou com o dermatologista para fazer esses tratamentos adjuvantes que vão ajudar no resultado cirúrgico. Então, o Ultraformer, os ultrassons micro e macrofocado, fazer um peeling. Então, isso são complementos da cirurgia, né? Assim como um paciente que fez lipoaspiração, ele precisa fazer atividade física para que aquela musculatura se exponha mais e o contorno corporal apareça de uma maneira melhor, mais bonita, né? Sim. Então, são complementos que a gente orienta para que o paciente possa ter um resultado mais bonito, mais elegante, mais agradável. Sim, e na verdade, agora o envelhecimento, por exemplo, natural, né, que a gente já sabe, depois dos 30, lá, tudo vai se perdendo aí. Pode comprometer, por exemplo, o resultado de uma cirurgia plástica feita na juventude? Na juventude, no adulto jovem, né? Sim. A gente tem que entender que a partir do momento que eu operei, esse seu corpo já está envelhecendo, já continua envelhecendo, né? Então, as marcas do envelhecimento, elas estão aí, todo mundo tem, não tem jeito. Alguns com uma intensidade menor, outros com uma intensidade maior. Mas sim, aquela cirurgia que foi feita lá num paciente com, sei lá, 20 anos de idade, com 40 anos esse resultado vai estar diferente. Por quê? Porque o colágeno é diferente, porque a vida, né, que ela passou traz marcas, uma gestação,
um emagrecimento, Ou enfim. até mesmo um ganho de Ou peso. um ganho de peso. Então, isso faz, sim, com que o resultado, ele não vai durar para sempre. E dentro disso, existe um prazo, por exemplo, de validade para procedimentos que estão super em alta agora, que eu quero trazer você para falar sobre isso. Lifting facial, vocês não acham, gente? Está super em alta. E lipoaspiração ou prótese da mama. Eu acho assim, de uma maneira geral, se a gente pegar todos os procedimentos da cirurgia plástica, a gente pode colocar pelo menos aí 15, 20 anos desde que o paciente tem uma vida saudável. Né? Não estou falando se era aquela pessoa extremamente regrada, né? Mas uma vida saudável. Né? Ele pode tomar o vinho dele, ele pode comer o torresmo dele, né? Mas tem que fazer uma atividade física, né? Tem que, enfim, tem que ter uma vida saudável. Mas eu acho que gira em torno aí de 15, 20 anos. Alguns procedimentos um pouco maior, outros procedimentos um pouco menor. Mas em torno desse período aí. E como manter os resultados por mais tempo, doutor, sem recorrer a novas cirurgias? Conta pra gente, eu quero saber. Vida saudável. Eu acho que, primeira coisa, a paciente tem que estar feliz. Né? Eu acho que isso é o principal de tudo. Se ela não tá, né? Autoestima, tem que estar feliz, tem que estar de bem com a vida. Sim. Ela tem que ter o trabalho dela, a ocupação dela, tem que ter a atividade dela, tem que ter o lazer dela, tem que ter o dia off dela, que ela vai tomar a cerveja dela, que ela vai, enfim, curtir com os amigos. Mas eu acho que é ter uma vida saudável e ter uma vida feliz. Eu acho que isso eu vejo muito no consultório, as pacientes que mudam de vida, né? Que eu não sei se eu falei no outro programa, eu tenho até uma paciente que se mudou de cidade, que foi para o litoral depois de uma cirurgia plástica, porque ela tinha vergonha do corpo e agora ela tá maravilhosa. Nossa, agora ela tá radiante. Ela mora no litoral, então hoje ela é uma pessoa extremamente feliz. Até esses dias ela me mandou foto de biquíni, ela com o marido dela. Então eu acho que é isso. Isso faz com que a pessoa se cuide mais, se goste mais. Com certeza. Eu acho que isso faz muita diferença para que esse resultado dure muito tempo. E eu acredito também, doutor Rafael, você melhor que eu para falar, né? Não só a mulher, mas eu acredito que hoje os homens estão aí se cuidando mais, metrosexuais, enfim. E quando a mulher, ela resgata aquela autoestima, ela cresce, ela fica mais empoderada, ela consegue prevalecer outros fatores até no próprio trabalho dela, dentro do casamento dela. Tô certa? Completamente certa. Ela fica com muito mais autoconfiança. Isso. Né? É uma mulher que ela muda muitas vezes até a forma dela se enxergar. Às vezes ela se enxergava com pouca capacidade ou inferior, né? E uma cirurgia traz isso, né? Ela se sente bem, ela se sente empoderada, ela se sente com autoconfiança e isso reflete na vida social, na vida profissional, na vida familiar dela. E isso a gente vê no consultório. Muitas vezes com o relacionamento marido, esposo ou esposa, né? O pós-operatório, você vê que a mulher, ela chega muito mais radiante, chega muito mais iluminada, né? No bom sentido, depois da cirurgia. Porque isso é de dentro para fora. E é muito visível na roupa, no olhar, no sorriso da paciente. E o legal, que eu acho até legal esse assunto, que a própria mulher, quando ela resgata tudo isso, ela reflete para o marido. Completamente. E muitas vezes a gente acaba operando depois o marido também. Não é isso? Né? Porque ele acaba, às vezes o marido fala, ai doutor, eu acho que a minha esposa não precisa de operar. Eu falo, calma que você vai ver depois. Você vai vir depois falar. E aí depois ele vê o resultado e a alegria que a esposa dele tem com a cirurgia, ele fala, pô doutor, tô pensando em, sei lá, fazer um botox, tô pensando em fazer uma lipo aqui e ali. Então assim, muda muito a vida do casal, né? Às vezes o casal ali tá numa rotina e a cirurgia plástica e essa mudança da mulher dá um up ali no relacionamento. Com certeza. E agora falando assim, você acredita que os pacientes, eles têm expectativas realistas sobre a durabilidade de resultados?
Assim, Ou não? eu acho que sim. O que acontece tem pacientes que às vezes eles têm uma expectativa de resultado diferente. Então, hoje em dia, com as Eles mídias... chegam com foto assim? Direto. Olha, eu quero ficar desse jeito. Direto. Eu quero essa barriga, eu quero esse peito, eu quero esse rosto. Então, assim, a mídia social, manipulação de imagem, né, às vezes ali um filtro, a paciente, ela quer aquele corpo, mas ela não tem o hábito que aquela paciente Sim. daquele abdômen tem, né? Tem. Então, como é que eu posso dizer? Ilusão, né? Essa ilusão, não, e a gente colocar as expectativas e a realidade ali no mesmo plano. E mostrar para a paciente, a gente tem que ser verdadeiro. Eu não posso prometer para a paciente, olha, eu vou deixar você com esse abdômen, porque não vai ficar. E isso vai gerar tristeza na paciente, mas se a gente for verdadeiro no consultório, falar, olha, você vai ficar ótima, não assim, com esse abdômen ou com essa mama, mas eu consigo trazer muita melhora no seu contorno corporal, isso sim vai trazer felicidade no pós-operatório. Olha, é sempre uma delícia receber o Dr. Rafael aqui. Não dá vontade de parar de falar, né? Porque a gente adora, né? Principalmente nós, mulheres, já quer saber. E aí, eu gostaria que você voltasse no outro programa, porque eu sei que deve ter muitos mitos e verdades sobre cirurgia plástica. Tem Topa? um monte, topo. Então, fechou. Bora lá. E como que a gente acha você nas redes sociais, doutor? Instagram, Rafael Alcalde, Rafael com PH. Entra lá, tem bastante conteúdo, bastante imagem, muita coisa educativa que eu mostro para vocês, bacana para vocês conhecerem um pouco do mundo da cirurgia plástica. Ai, com certeza, viu? Eu já sou fã. Gente, muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, Até a foi um próxima. prazer, viu? Obrigada. Sabe aquela dor constante de cabeça, conhecido como a famosa enxaqueca? Você sabe como fazer uma prevenção aí desses sintomas? Dr. Mário Guimarães conta tudo para nós. E agora nós vamos falar de um assunto, juntamente com o Dr. Mário Guimarães. Tudo bem, Dr. Mário? Tudo bem. Que bom tê-lo. Bom estar aqui novamente, né? É um prazer aqui, agradecer a todo o público e a vocês aqui do programa. Obrigada, viu? Pela sua oportunidade. Hoje nós vamos falar de um assunto que muito se acomete na população aí. A famosa enxaqueca, gente. O que é, na verdade, doutor Mário, a enxaqueca? A enxaqueca é uma doença neurológica, a gente fala que é uma cefaleia primária. O que é a cefaleia primária? É uma cefaleia que não tem uma outra causa, ela é a causa em si. Então, existem cefaleias, quando a gente fala secundária, que são tumores cerebrais, um aneurisma, um traumatismo craniano, uma infecção, tipo uma meningite. No caso da enxaqueca, ela é a própria doença em si. Então, é uma cefaleia diferente da dor de cabeça normal, que a gente fala tensional, ela é uma cefaleia mais forte e ela é incapacitante. Geralmente, as pessoas que têm a enxaqueca não conseguem trabalhar, ficam incapacitados de fazer o que eles fariam habitualmente. Então atrapalha você de estudar, atrapalha você para trabalhar, para fazer um lazer, para uma viagem, para tudo isso aí. E geralmente ela tem um caráter, ela pulsa, gera pulsátil e tem alguns sintomas acompanhantes, como mal-estar, náusea. Uhum. E quais são os sintomas, por exemplo? Porque às vezes a gente pode confundir, é claro que a dor, né, de cabeça é diferente de uma enxaqueca. Quais são os sintomas, assim, que prevalecem da enxaqueca? A enxaqueca é uma dor de cabeça mais intensa, ela é mais forte. Então, geralmente, a pessoa vai falar de 0 a 10, que a gente fala, né? 0 sem dor, 10 é a maior dor. Então, geralmente, ela vai falar em torno de 8, de 7, 8, 9, até 10 às vezes. Pode chegar a 10, mas em torno de 8 score. Ela geralmente pulsa, né? Pode ser, geralmente é unilateral, de um único lado, mas pode ser dos dois lados. E, geralmente, parece uma pulsação na cabeça, né? E pode ser acompanhada também com uma piora com a luz, então a luz incomoda. É que geralmente o pessoal que tem enxaqueca, você aí de casa, se tiver, esses sintomas ficam no escuro, né? Dá vontade de ficar no escuro, exatamente. Então aí a luz incomoda, o barulho incomoda, muitas vezes a movimentação, a pessoa vai levantar da cama, piora, a dor de cabeça, parece que a cabeça fica meio chacoalhando, meio oca. Tem a sensação, às vezes, também de mal-estar quando levanta abruptamente. Cheiros podem desencadear também. Uau. E pode ser acompanhada de náusea e vômito.
Que acho que por causa da intensidade da dor, né? Intensidade da dor, exatamente. E aí acaba ocasionando aquela vontade de vomitar. E dentro disso, o que diz, no caso, faz com que a pessoa tenha uma crise, por exemplo, de enxaqueca? A pessoa, geralmente, a enxaqueca, né? A enxaqueca é uma doença genética, de cunho genético. Geralmente, o pai tem, ou a mãe tem, e depois então você é herda, é genética. Ela é uma doença vascular. Então, o que acontece? As artérias do cérebro, por um momento, podem se contrair e depois se dilatar, que é o caso da enxaqueca que a gente fala clássica, que geralmente pode ter uma aura, alguns brilhinhos que a pessoa vê antes de ter a dor, né? Que antecedem os sintomas ou permanecem durante a crise, né? Que a gente fala aura, pode ter brilhinhos na visão, pode ter alterações sensitivas ou na fala mesmo, e pode ser uma dilatação direta das artérias. Então, alguns alimentos podem provocar, né? Falta de sono, privação de sono pode provocar, então, a privação do sono, desidratação, né? O estresse, alguns cheiros podem desencadear também, né? E alguns alimentos específicos. Tem alimentos que são meio genéricos, que qualquer pessoa pode, usando, pessoa com enxaqueca pode ter, ou alguns mais específicos para cada indivíduo. E o que a pessoa deve fazer durante uma crise de enxaqueca? Pensar, se ela já foi prescrita um analgésico, já procurou um neurologista, alguma coisa do tipo, utilizar um analgésico prescrito por ele. Então, às vezes, pode usar um analgésico comum ou alguns analgésicos específicos, como o sumatriptano, naratriptano, que são vasoconstritores. Eles vão fazer uma vasoconstrição nas artérias ali, geralmente minimizando a dor. Ou pode usar um analgésico, tipo de pirona, paracetamol, né? Aí o neurologista vai prescrevê-los antes. Sim. Se a pessoa não tem ainda um acompanhamento, não tem nenhum medicamento que ela usa habitualmente, ela pode fazer o quê? Deita num cantinho, num lugar escuro, fica deitadinha, quietinha, diminui a luz, diminui o barulho, pode colocar às vezes gelo próximo à região que ajuda a minimizar a sensação de dor. Tá? E repouso. E aí assim que ela começar a recuperar os sintomas, se alimentar, se ela estava em jejum prolongado, se alimente, coloque o sono em dia, ou mesmo hidrate um pouquinho também, que vai ajudar a minimizar esses sintomas. E como que a pessoa pode fazer, doutor Mário, para prevenir, no caso da enxaqueca? Tem como? Tem sim, a prevenção é importantíssima. Eu mesmo sofro de enxaqueca e consigo prevenir. E eu mudo meus hábitos diários para preveni-la. Então assim, dormir bem é uma das coisas mais importantes. A privação do sono é um dos maiores gatilhos, tá? Então tentar sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter uma rotina e dormir de 7 a 9 horas por noite. Dormir em excesso também pode causar, às vezes, enxaqueca, porque a pessoa fica horas e horas ali dormindo e fica hipoglicêmica. Então, nada de acordar no domingão, meio-dia, tá? Então, dormir muito pode causar um gatilho, mas dormir pouco é o maior gatilho, é o mais conhecido. Também evitar desidratar, então tomar bastante líquido ao longo do dia, beber água e outros líquidos, como água de coco, algumas coisas do tipo, sucos. Evitar ficar muito tempo de jejum, um jejum muito prolongado também pode desencadear crises. E também alguns alimentos, fazer um diário, o neuro vai te orientar a fazer um diário, né? Anotar ali quais coisas podem provocar as crises em você, quais coisas são gatilhos. Então, um muito conhecido é a melancia, já tem trabalhos mostrando que a melancia pode provocar por causa de alguns componentes da melancia. Sério? Os nitratos que tem ali na melancia, que são vasodilatadores, podem desencadear a crise. Mas existem outros que são estudados, como o café, alguns energéticos, né, por causa da cafeína e outras xantinas aí presentes nesses líquidos. O chocolate também tem alguns estudos mostrando, mas alguns são conclusivos, outros não. E alguns alimentos que variam de pessoa para pessoa, né? Que depende, acho que o organismo, exatamente, né, doutor? A aceitação de cada um, né? Gente, eu fiquei surpresa com a melancia. Melancia. E é uma coisa, uma fruta que hidrata bastante, saudável, né? Mas pode ser um gatilho. Importante é a pessoa ter a noção e anotar. Hoje eu comi tal coisa. Isso me causou. Eu fiz tal coisa, eu comi tal coisa, e isso me causou. E ela vai entendendo quais são os gatilhos dela e isso ela vai conseguindo melhorar. Ela faz, né, uma alteração de comportamental para se adequar. E evitar até mesmo de ter uma crise, né? Naqueles pacientes que não conseguem, por exemplo, controlar só com essas mudanças ambientais ou mudanças comportamentais, aí é indicado fazer uma prevenção. Para aqueles que têm mais de 3 ou mais crises que são incapacitantes, né, durante o mês por 2 meses, né, nos últimos 2 meses ele teve 3 ou mais crises
que foram incapacitantes, limitaram ele para o trabalho, limitaram ele para ir para a faculdade, para fazer um trabalho acadêmico, ou para mesmo para o lazer, né? Deixou de ir a um casamento, deixou de ir a uma viagem por causa disso, aí é recomendado fazer um tratamento medicamentoso. Mas para isso é importante procurar um neurologista, né? Para que ele faça a medicação adequada, para que ele dê o tratamento ali assertivo. E varia de pessoa para pessoa. Às vezes um medicamento pode ser indicado para uma pessoa e não indicado para outra. Para outra. Varia muito, né? A gente sempre tenta fazer o perfil mais adequado para ela. Tem medicamentos que diminuem o apetite, então você pode indicar para a pessoa que tem uma tendência a ganhar peso, outros aumentam o apetite, então vai variar. Vai variando, Homem né? ou mulher também. Sempre lembrando de procurar um profissional da saúde. E me fala uma coisa, tem idades ou, por exemplo, pode ser em criança, pode ser em adolescente, adulto? Acometem de crianças a adultos, né, até idosos, mas é mais comum depois que a mulher, no sexo feminino, depois que ela entra na puberdade. Então, depois do período da puberdade, incrementa muito a incidência da enxaqueca, né? E geralmente quando você entra na menopausa, reduz também a frequência das crises. Que interessante. Então, existe um componente hormonal na mulher, ligado a receptores e alguns mediadores inflamatórios e também neurotransmissores importantes relacionados ao aspecto hormonal. Então, tanto que existem pessoas que têm crises só no período perimenstrual, né? Ou antes, ou durante, ou após a menstruação. Olha, então tem um lado bom também da menopausa aí. Geralmente reduz, né? A menopausa que reduz a parte da enxaqueca. Doutor Mário, muito obrigada. Obrigado. Trazendo sempre assuntos legais aqui para a gente poder se inteirar, né? De cuidar da saúde, se prevenir, tratar. Não é verdade, doutor? Muito bom. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu queria agradecer ao público e a vocês. Obrigada, doutor. E eu, conto com vocês aí. Até a próxima. E vem chegando agora Tabata Micheletti na trilha do sucesso. Gente, olha só, do interior do Paraná para o Brasil, com mais de 80 mil pessoas atendidas, das dores para a justiça, empresária, palestrante, Tabata Micheletti, tudo bem? Tudo bem, Flávia? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, que honra te receber aqui, né? Nós mulheres aí na linha de frente. Exato. E eu quero contar um pouquinho a sua história, né? Exato. Porque a gente sabe que quando a gente sai de uma cidade e vem para o mundão, vamos dizer São Paulo, né? Que é a nossa capital, onde nós estamos localizados e gravando agora esse programa. Exato. Como que foi para você, assim? Porque tenho medo. E aí você pegou a sua malinha e veio com as suas ideias para o mundo. Conta um pouquinho para mim, Tabata. Obrigada, Flávia. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir com a sua audiência um pouquinho da minha história. Então, quando eu saí do interior, já muito jovem, né, eu comecei a trabalhar logo cedo, com uns 16 anos, e eu sempre tive muito essa vontade, realmente, de ganhar o Brasil, de ganhar o mundo, e a força de vontade e a determinação sempre foram ânimos que me conduziam. Então, eu, com a cara e com a coragem, tinha um sonho, tenho outros grandes sonhos e estou aqui trabalhando para isso. Agora eu quero saber, né? Falando de sonhos, você iniciou num escritório bem pequeno e hoje você lidera um dos maiores escritórios, vamos dizer, em rede nacional, né? Sim. Como que é para você hoje, dentro desse impacto, né? Liderar até mesmo uma equipe ou ter até mesmo um escritório nessa proporção, Tabata? Sim. Quando eu comecei, como você disse, eu comecei muito pequena, realmente era uma cadeirinha, um computadorzinho, muito jovem, sem muita experiência, mas com muita força de vontade. Foi bem desafiador, os primeiros anos de qualquer carreira, eu acho que são bem difíceis, né? Pra gente que vem do interior, sem ninguém, sem apoio, sem herança, começando realmente do zero, nunca é muito fácil, mas valeu muito a pena. Eu sou muito orgulhosa da história que eu construí, de todos os clientes que eu atendo hoje em todo o Brasil, e isso me deixa muito feliz de ver o resultado e de ver, né, que às vezes a gente mesmo saindo do interior, mesmo saindo sem outros parentes que já vinham da mesma profissão, a gente consegue sim construir do zero grandes coisas. E me fala uma coisa, hoje você sendo uma linha de frente, uma das vozes aí mais fortes do país, em defesa até mesmo, né, de quem já foi lesado por golpes, contratos injustiçados, né? Juntamente, por que você, Tabata, escolheu justamente atuar nessa área, nesse campo, gente, tão desafiador?
Sim. Realmente é bem desafiador e é um ramo Eu muito imagino. masculino também, Sim. né? E por eu ser mulher, por eu ser relativamente jovem, né? Aos 33 Muito anos. linda. Obrigada. Eu sofri desde o começo grandes ataques, agora, também recentemente, outros grandes ataques, e é realmente desafiador, não é fácil. E eu busco, sempre conto, como que você começou a atuar nesse nicho? Eu acho que meio que eu fui escolhida. No começo da carreira, eu já tinha grandes ambições e já visava, né, conseguir levar o acesso à justiça para muitas pessoas, porque eu via e vejo ainda aqui no Brasil, muitas pessoas têm muito pouco acesso a esse conhecimento, acesso aos seus direitos, acesso realmente que a justiça existe. Existe um mito muito grande que a Sim. justiça no Brasil não funciona, Ah, mas a sim. justiça no Brasil é uma das melhores do mundo. Então, sim, funciona. Lógico que como todo ramo precisa de bons profissionais para que isso aconteça, né? Com certeza. Então, infelizmente, tem uns mitos, né, que levam as pessoas a acharem que é muito demorado, que não funciona, e na verdade não é bem assim. Então, Existem os bastidores também, né? exato. Claro que é difícil, dá muito trabalho, não tem milagre, não tem de um dia para Uma o outro. receita. Não tem. Mas trabalho duro leva a resultado concreto, sem dúvida. E falando até mesmo em trabalho duro, né, através da sua carreira mais que sólida, né, hoje você inspira muitas mulheres também que desejam conquistar a sua liberdade emocional, financeira, profissional. Qual foi a chave que você utilizou hoje para equilibrar tudo isso e manter essa essência? Então, Flávia, eu costumo dizer que a gente não querer agradar as pessoas já é um grande passo. Tá. No começo da carreira, a gente é um pouco insegura, até como mulher, muito jovem, né? Eu ficava meio me poupando, não vou falar desse jeito, não vou ser desse jeito, vamos ver como que consegue equilibrar. E eu fui percebendo ao longo do tempo que quanto mais autêntica eu era, mais verdadeira eu era, mais eu conseguia chegar a muitas pessoas e fazer com que realmente a minha voz fosse ouvida por mais pessoas. Então, quando eu desapeguei da vontade de agradar as pessoas e comecei a me agradar, a falar as coisas com verdade, falar como eu gostaria de agir, exato, de forma firme e clara, como eu sou, as coisas começaram a melhorar. Então, eu acho que para a mulher, principalmente, é desapegar disso, de querer ser perfeita, de agradar todo mundo. Não vai agradar. Não, Agrade a si gente, mesmo. é verdade. Agrade a si mesmo, seja feliz. Já fale é um como bom você começo, né? Exato. Não tenha vergonha de se vestir como se quer, de falar como se quer, se portar como deve. Ser mais natural possível e mais verdadeira possível. Então, já aproveitando, se você hoje pudesse deixar um conselho pra gente, assim, pra quem até mesmo te segue, te acompanha aí Sim. nas redes sociais, que ela é um fenômeno, gente. Lá tem muitas dicas, tem bastante conteúdo super legal. Calma que a gente vai chegar nas redes sociais. Para até mesmo pessoas que querem empreender, né, Tabata? Recomeçar. O recomeço é incrível. Eu acredito nisso. Sim. Ou com certeza. vencer com dignidade. Qual que seria a sua mensagem agora, Tabata? Flávia, para todas, né, as nossas seguidoras, para homem, para mulher, mas principalmente para mulher. Desapegue-se de querer agradar tudo e a todos. Isso não vai acontecer. Desapegue-se da necessidade de ser amada e aprovada. Quanto maior a gente tem um sonho, quanto maior o nosso sonho, vai ser maior a nossa dificuldade. A gente vai ser julgada, a gente vai ser apontada, a gente vai chorar, vai achar que nada vai dar errado. Vão puxar seu tapete. Vão tentar te diminuir, mas sempre vale a pena. Vale muito a pena não depender de ninguém, vale muito a pena ter orgulho da jornada que a gente construiu, vale muito a pena você poder olhar para tudo que passou e, cara, valeu a pena, entende? A minha criança lá de 6 anos está super feliz, né? Uma pessoa que veio do nada para uma cidadezinha do interior, com 10 mil habitantes, de fato, ter conquistado grandes coisas assim e chegado a mudar a vida de muitas pessoas, isso me deixa muito feliz. E você acredita que, assim, nessas conquistas, você acha que essa parte é criação de um hábito? Por exemplo, hoje, é um hábito que você tem sua disciplina. Exato. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Principalmente no começo, é necessário, né? Uma disciplina e uma constância naquilo que se faz. Sim. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, desde sempre, com tudo. Com o trabalho não seria diferente. Mas isso, do começo, de você realmente ter uma meta clara na sua cabeça e não desiste até chegar lá. Você não tem outra opção. Né? Não tem plano B, é o plano A. É o plano Então, é fazer acontecer.
e ser determinado e acreditar em si. E como eu falei, não ficar apegado em querer agradar todo mundo, em querer ser o melhor para os outros. Primeiro seja melhor para você, foca na sua meta, nos seus sonhos, não desista, que dá certo. Olha, na trilha do sucesso hoje tá incrível. Tabata Micheletti aqui hoje. E olha, gostaria que você deixasse suas redes sociais Claro. para quem quiser ver ainda mais um pouquinho dos seus conteúdos. Tá bom, obrigada. Então, gente, me sigam nas redes sociais, é o @Tabata Micheletti no Instagram, no Facebook também. Lá vocês vão encontrar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho da minha vida, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de tudo. E olha, tô tentando, viu, gente, trazê-la para ser nossa colunista para falar muitos assuntos para você aí de casa. Obrigada, viu, Tabata? Obrigada, Flávia, eu que agradeço. Até a Foi um próxima. prazer estar com você. Obrigada. Obrigada. E vou dizer para vocês que o meu pessoal esteve em Indaiatuba. E claro, gravando essas delícias todas do nosso quadro Em Dicas de hoje. Olha, eu sei que eu tô um pouco sumida aqui do Indicas, mas já cheguei com tudo. Eu já tô aqui em Indaiatuba, no Recanto do Pastel, com o Jonathan. A gente vai falar um pouquinho dos pastéis, que eles também têm rodízio aqui, né? Tem rodízio. Como vocês podem ver, tem os pastéis tradicionais e são inúmeros sabores. Mais ou menos quantos sabores vocês trabalham? Olha, em combinação a gente tem mais de 100 sabores, né? Que a gente consegue fazer várias combinações, que a gente vai montando os pastéis também conforme o cliente pede. Então, o total dá mais de 100 sabores Mais de 100 pastéis. sabores. E tem o molho da casa também, tá, gente? Que eles fazem um molhinho aqui maravilhoso. E vale lembrar dos produtos, né? Tudo original. A gente tem, né, a fábrica própria também de massa, então a gente faz tudo na casa e também o que não é feito aqui a gente procura manter a primeira linha, né, de qualidade. E chegou aquela parte maravilhosa que a gente chama, que é provar. E olha o que chegou aqui pra mim, que é o pastel de queijo. Olha aqui, pessoal. Olha isso. Até vou dar aquela mordidinha. Olha, Felipe, isso aqui é pra você, essa mordida. É maravilhoso. Quais são as redes sociais? Então, no Instagram, Recanto do Pastel BR. E aí a gente também está no WhatsApp, né? A gente atende tanto no telefone fixo. E aí é só entrar em contato através do Instagram e aí tem lá direcionado, tanto para Salto ou Indaiatuba, tem todos os dados certinho lá. É perfeito. E se você ficou com água na boca, quer vir aqui conhecer, provar, traga a sua família, traga os amigos, que é um ambiente maravilhoso. Para tomar aquele chopinho também, que é bem geladinho, tá até suando o copo. E fica aí feito o convite, né? Sim, Vem conhecer que vale super a pena. É isso. Obrigada, Jonathan. obrigado. Eu vou continuar comendo aqui. Pessoal, o Indicas está aqui em Indaiatuba e para você que está pensando em construir ou reformar, olha que eu vou dizer uma história muito legal de sucesso. Você imaginou uma virada de chave de Uber a ser um empresário hoje de destaque no segmento em pisos? É isso mesmo. Estou aqui com o Gustavo, o CEO, o proprietário aqui da Rei Decor Pisos. É isso mesmo, Gu? Isso mesmo, gente. Eu era Uber há 5 anos atrás, tá? A Uber acabou me bloqueando porque meu carro era muito velho e eu não tinha condição de trocar. Mentira! E aí acabou aparecendo a oportunidade de eu trabalhar com pisos. Hoje a gente é muito reconhecido, é uma das lojas 5 estrelas em São Paulo, sem nenhum reclame aqui, então cada dia mais a Rei Decor vai subindo escadas e vai, graças a Deus, chegando ao topo. E o homem atende os famosos, viu? Então, ó, se prepara que se você quiser algo que seja planejado, com um orçamento que cabe no seu bolso. Isso aí, a gente parcela até 18 vezes, tá, gente? A gente atende São Paulo inteiro, litoral. É o rei do vinílico, não tem jeito. Não tem jeito. Segura aí, Ney. E é isso mesmo, Flávio. Eu tô aqui com o Ney. Ney, seja muito bem-vindo. Obrigado. E ele vai contar um pouquinho pra gente dos produtos que tem aqui na loja, né, Ney? Sim, trabalhamos com a Target. É um piso acústico, porém não faz barulho, tá? Trabalhamos com a Bianco Gres também. E trabalhamos com a linha Laminados, tá? Que é aquele que faz o famoso barulhinho aí que aí você escuta no modo de andar. Agora, o Target Bianco Gres Vinil Forte, ele já tem a manta acústica, ele já tem aquele famoso capabilidade de borracha, né? E é excelente qualidade. Somos a número 1 do mercado e vem para Rei Decor Pisos. É o rei do vinílico, né? Rei do vinílico, Como eles não dizem, tem jeito. não tem jeito. Como diz o rei, não tem jeito. Isso aí. Gente,
Eu sempre gosto de dizer que o programa está se encerrando, porém é só por esse sábado. Eu desejo a você um sábado na presença de Deus, com muita alegria, energia positiva e uma semana muito abençoada com amor no coração, porque eu quero que você esteja sempre em dia com você mesmo. Tchau, gente! Até sábado que vem.